O aluno precisa despertar. O que é a universidade? É um universo de conhecimento. Na Suécia é onde a gente tem o Prêmio Nobel, então tinha vários prêmios Nobel que passeavam ali, né, nos corredores, né? E agora, atualmente, a gente passou a fazer o mesmo estudo para aminoácidos que são muito mais complexos, porque você tem uma diversidade química muito maior. Lá fora, você tem uma estrutura toda feita e você vai fazer pesquisa, né? Aqui no Brasil a gente tem que construir tudo, né? Troca aí o seu conhecimento, né? Olha para mim. Eu sou o primeiro cara que você conhece, então, que vai formar em física. Eu sou professor e pesquisador aqui da UF de Volta Redonda desde 2015. Eu estou aqui 10 anos, né? Nesse campus da UF do interior, onde temos nossos cursos aqui de Física e Matemática Computacional, Química Industrial e Licenciatura em Química. Não é um curso fácil, o curso de Física Computacional, que você tem todas as matérias da física, mas eu fico muito feliz de ver os meus alunos no mercado de trabalho. Então, tem alunos nos Estados Unidos, tem alunos na Alemanha. O aluno precisa despertar. O que é a universidade? É um universo de conhecimento. Você tem que ir atrás dos professores, você tem que aprender as coisas sem querer nada em troca, né? A troca é o seu conhecimento, né? Quando eu fui para São Carlos fazer meu mestrado, tinha muitas escolas de supercomputação, eu aprendi a montar um supercomputador. Então, quando eu vim para Volta Redonda, eu montei meu supercomputador junto com o pessoal da computação. Todas essas questões foram importantes, mas foi uma trajetória. Que muitos amigos meus falaram, você perde tempo ficando administrando as máquinas do seu doutorado. Não, estava ganhando tempo, né? Que hoje eu tenho todo o meu sistema aqui está na minha mão, né? Eu consigo ter um controle de tudo que a gente tem feito aqui na universidade, tanto da parte de hardware, né, quanto as pesquisas, né? Eu lembro quando eu cheguei no alojamento, né? Eu morei no alojamento da UFRJ. Aí um cara me falou assim: você faz física? Eu falei: faço. Eu nunca vi ninguém formar em física. Aí eu falei assim pra ele assim: olha pra mim, eu sou o primeiro cara que você conhece, então, que vai formar em física. Isso me deu uma motivação a mais, assim, de fazer meu curso, né? Tem algumas pesquisas aqui que eu tenho desenvolvido, né? Que eu tenho uma linha de pesquisa de sequenciamento de biomoléculas nos últimos 10 anos, né? Inclusive o pós-doc que eu realizei lá na Suécia foi nesse tema. A gente utilizava nanomateriais para detecção de biomoléculas. Então a gente fez vários estudos com DNA e detecção elétrica. Então a gente, na verdade, né, a gente está desenvolvendo um sensor para identificar as biomoléculas. No caso do DNA, são 4 moléculas. Então é mais simples, né? E agora, atualmente, a gente passou a fazer o mesmo estudo para aminoácidos que são muito mais complexos, porque você tem uma diversidade química muito maior. Então eu tenho aqui um nanomaterial que tem uma constrição aqui, um poro, e a molécula, ela passa aqui dentro desse poro, né? Dependendo do campo elétrico que a gente aplica aqui nesse caso. Aqui no caso de 3 volts, por exemplo, a molécula passa completamente. Então a gente consegue prever, né, qual é a molécula que está passando ao longo do tempo nesses tipos de dispositivos. Esse aqui, por exemplo, é o grafene, que é um parente do grafeno. A gente tem sequências de aminoácidos com mutações, né? Isso pode, por exemplo, prever um tipo de doença. Então, a gente desenvolve dispositivos para sequenciar esses aminoácidos e tentar identificar essa questão das mutações. Esse estudo está em referagem, né, numa revista de nanotecnologia. É um estudo que é bem interessante que a gente está desenvolvendo juntamente com a Universidade Federal do Espírito Santo e os professores lá da Suécia, onde eu realizei meu pós-doutorado. Eu estudei na Uppsala University. Lá fora, você tem uma estrutura toda feita e você vai fazer pesquisa, né?
Porque no Brasil a gente tem que construir tudo, né? Por um lado, é muito difícil você começar a ter algum resultado, mas você tem um domínio praticamente de tudo, né? Acho que isso é interessante. E na Suécia é onde a gente tem o Prêmio Nobel, então tinha vários prêmios Nobel que passeavam ali, né, nos corredores, né? Inclusive, quando tem o Prêmio Nobel, né, lá tem a Nobel Lecture, né, que é a primeira palestra que eles dão. Na verdade, a segunda, né? A primeira lá em Estocolmo, a segunda em Uppsala. Então, todos eles que ganharam naquele ano vão para lá. Eu assisti do Sérgio Haroche e foi muito legal. O Sérgio Haroche, ele pegou 5 trabalhos que me levaram ao Nobel e tinha um deles que ele citou pesquisadores brasileiros, né? Que é o Davidovich e o Nissim Zaguri. Eu fui solteiro para a Suécia, passei um ano lá, muito bom. E aí uma pesquisadora que eu conhecia da USP, né, tinha falado para dar um suporte para estudante, mostrar meus projetos para ela, para ela ficar... Porque eu tinha acabado de chegar, né, não conhecia ninguém, para dar uma motivação para ela. Aí eu mostrei meus trabalhos. Tem esse trabalho, todo empolgado com a minha pesquisa. Ela meio que achou meio exibida, assim, mas era para mostrar para ela que era legal o ambiente. Assim. Tinha um grupo grande de brasileiros lá, alguns pesquisadores, outros não. Aí a gente ficou, né, participando desse grupo, né? Uniu e foi conhecendo e até que a gente começou a namorar. E casamos e estamos aí. Aí eu vim pro Brasil, falei, vou arranjar um emprego no Brasil, depois você vai. E deu tudo certo, né? Hoje estamos casados, temos uma filha. Aqui eu tenho os desenhos da minha filha, né? A minha filha Olga, que tem 6 anos. A gente tem alguns desenhos que ela me dá para eu colar na parede para lembrar dela, né? Tem um quadro do Einstein aqui. Tinha um ateliê lá em São Carlos, em frente à minha casa, né? Aí, um dia eu fui lá no ateliê e aí eu falei, nossa, que quadro bonito. Aí no dia da minha defesa, tinha um menino que tinha feito o quadro, ele foi lá e me deu de presente. Aí eu falei, quando eu tiver uma sala, eu vou colocar esse quadro lá na minha sala. Aí tá aqui esse quadro, eu gosto muito dele. Uma pesquisa toda demora mais de 6 meses, assim, para realizar as contas, depois tem que fazer as análises, né? Os pós-processamentos, o desenvolvimento de ferramenta para extrair informação, né? Fazer a simulação é a primeira etapa, depois tem... Aí que começa a ficar interessante. E hoje em dia, com os atuais computadores, a gente faz em um tempo muito menor, né? Antigamente, eu lembro que no meu doutorado a gente fazia nanotubos de carbono, demorava 3, 4 meses. Hoje eu faço com meus alunos de C, né, para ensinar eles, a gente faz num computador até caseiro, no laptop, a gente resolve esses problemas. Esse é o avanço, né, que a gente está tendo. E cada vez mais, né, os processadores estão mais rápidos, né? E tem esses limites que a gente está chegando, né? Então, o que vai ser da computação quando os transistores, né, chegarem no tamanho atômico? Machine Learning no contexto de matéria condensada, a gente aplica para a descoberta de propriedades de materiais, de novos materiais, né? Então, a gente tem algoritmos de regressão, de classificação, e a gente cria protótipos de materiais fazendo combinações de elementos químicos da tabela periódica. E aí a gente faz a combinação, toda a tabela periódica nesses protótipos. E aí a gente tem uma base de dados que já foi calculada com os modelos de mecânica quântica, e a gente valida, classifica e obtém propriedades desses novos materiais. Então tem um grupo, uma parte de dados de validação e uma parte de dados de treino desses algoritmos. Basicamente é isso que a gente faz para encontrar novos materiais, novas propriedades de novos materiais. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui para o ITA, né? Eu consegui uma posição de um pós-doc na química, para trabalhar com defeitos em moléculas, e foi num momento que tinham ainda muitas vagas disponíveis, né? Então eu fiz inscrição para concursos de diversos lugares, na FRJ, na Bahia, em Florianópolis, e surgiu na minha cidade natal uma vaga no Departamento de Física Computacional, que era a área que eu me especializei.
Eu tive uma longa carreira, né? Fiquei 17 anos longe de Volta Redonda, me especializei em física computacional. E aí abre uma vaga, abre um curso, né, de física computacional em Volta Redonda. Falei, nossa, que legal. Aí eu fiz o concurso aqui, né, consegui passar no concurso. E fico muito orgulhoso de voltar para minha cidade, ter o expertise que eles precisavam aqui, né? Então, assim, dar essa contribuição para a sociedade depois de ter passado toda a minha carreira em instituições públicas, né? Em nenhum momento eu achei que eu ia voltar, mas, né, o destino me trouxe de volta para casa, né? E eu gostei. Você morou em tantos lugares, mas qual que é o melhor lugar do mundo? Eu falei, o melhor lugar do mundo é aqui, porque eu estou aqui.